monitorização hemodinâmica não invasiva é aquela monitorização que não faz-se necessário a gente invadir o paciente para que a gente tenha os sinais vitais, tá? Os tidos sinais vitais que a gente trabalha comumente dentro da semiologia e da semiotécnica, dentro da nossa prática clínica, dentro do ambiente hospitalar, tá? Lembrar que a monitorização hemodinâmica não invasiva, ela engloba os 5 sinais vitais, tá? Que envolve a dor, mas a saturação, a capnografia e também o tocante ao ECG, o eletrocardiograma, tá? A gente vai conversar sobre essas situações, tá? Lembrando que a monitorização hemodinâmica não invasiva, nós conseguimos de forma efetiva, tá? Atuar diante do paciente e com isso a gente consegue sinais vitais que são importantes para a avaliação clínica desse paciente. Bom, do ponto de vista da monitorização hemodinâmica não invasiva, a gente tem os tidos os sinais vitais, tá? Os sinais vitais nada mais são do que o resultado, tá, do funcionamento corporal normal, tá? Então, a todo momento em que nós estamos com o nosso corpo funcionante, vão gerar sinais vitais que eles são originários da função corporal. Por exemplo, a temperatura corporal, ela surge devido ao metabolismo corporal, ao movimento corporal. Então, quanto mais você executa uma atividade, por exemplo, uma atividade, uma corrida, caminhada, andar de bicicleta, tudo isso vai influenciar diretamente na temperatura corporal, como vai aumentar a frequência cardíaca, como vai aumentar a frequência respiratória, como vai aumentar e melhorar a atividade muscular. Então, tudo isso vai repercutir no aumento, tá? Numa alteração desses sinais vitais. Tá? Então, os principais sinais vitais são temperatura, frequência cardíaca e pulso, pois os dois são diferentes do ponto de vista fisiológico, respiração, pressão arterial e a dor. Tá? A dor tá aí como quinto sinal vital já há um pouco tempo, então a dor ela surge aí como um dos principais pontos a serem abordados dentro da semiologia e da semiotécnica quando a gente fala de sinais vitais, quando a gente fala de avaliação hemodinâmica não invasiva, tá? E aí a gente vai iniciar com a temperatura corporal, tá? Então a temperatura corporal, ela, pela sua definição própria, ela é derivada, ela é originada do funcionamento corporal por si só. Tá? Acontece o funcionamento corporal, atividade muscular, atividade mitocondrial e isso vai fazer com que haja um aumento da temperatura corporal. Ela também pode ser alterada devido à função corporal de alguma forma, seja pelo exercício físico, seja por exposição a temperaturas altas, seja por exposição a temperaturas baixas, seja por determinado tipo de doença, tá? Então a temperatura ela vai aparecer-se aí como um dos primeiros sinais vitais que a gente avalia logo na triagem, na classificação de risco, mesmo até nas situações de terapia intensiva, tá? Então a temperatura é o calor, como eu falei para vocês inicialmente, provido das atividades metabólicas do corpo, tá? A temperatura corporal é a diferença entre a temperatura provida dos processos corporais e a quantidade de calor que foi perdida para o meio externo. Há uma troca de calor entre o meio externo, entre a nossa pele e o meio externo para que aconteça um equilíbrio corporal. É tanto que as artérias elas circulam anatomicamente mais profundamente próximo dos ossos para manter uma temperatura corporal interessante na fluidez do sangue e no retorno às vezes elas são mais superficiais para que haja uma troca de calor e aí melhore o processo de refrigeração corporal. Tá bom? Além disso, nós precisamos ter ideia de que a temperatura corporal ela pode ser mensurada em vários locais do corpo, sendo que a gente tem algumas preferências hoje semiologicamente para que a gente consiga realizar essa temperatura, tá? Um dos pontos que a gente mais se atenta na mensuração da temperatura são os locais, tá? Então a gente tem alguns locais como a temperatura oral, a retal, a axilar, a membrana timpânica, que é muito utilizada principalmente em pediatria, a artéria temporal na região das têmporas, tá? A artéria esofágica, a artéria pulmonar ou até mesmo na bexiga urinária por meio de catéteres, tá bom? Então são alguns lugares que a gente evidencia que a gente pode realizar a mensuração da temperatura corporal. Lembrando que a temperatura do corpo, ela
ela é realizada com a finalidade de obter uma temperatura média. A gente não consegue mensurar fidedignamente a temperatura dentro do ambiente corporal. Uma situação que a gente pode estar evidenciando, fica para mim um pouquinho, que a gente pode estar evidenciando em pacientes que fazem uso do catéter de Swan-Ganz, tá? O catéter de Swan-Ganz é um catéter que a gente utiliza dentro do ambiente de terapia intensiva para mensurar as pressões dentro da artéria ou das artérias pulmonares, do tronco da artéria pulmonar, bem como das cavidades. E esse catéter ele tem em uma das suas pontas um mensurador de temperatura na artéria pulmonar e também é uma das situações que a gente pode estar verificando a temperatura no nosso paciente. Além disso, existe também a temperatura que a gente verifica na região esofágica, através de catéteres também. A gente pode estar verificando a temperatura dentro da região esofágica, tá bom? Bom, então, partindo desse ponto, a gente observa que a gente tem vários pontos que eu posso evidenciar a temperatura corporal, tá? Lembrando que são alguns fatores que podem influenciar a temperatura corporal e isso eu preciso que vocês tenham em mente, que, por exemplo, o gênero masculino, por possuir maior quantidade muscular e água que o sexo feminino, ele tem uma temperatura corporal um pouco mais elevada em relação ao sexo feminino. Além disso, a idade. Quanto mais jovem a pessoa, maior é a temperatura corporal. Por isso que, muitas vezes, em pediatria, a gente pede atenção dos profissionais, porque, por exemplo, a criança chega com a temperatura de 37,3 e já quer iniciar medicações. E assim, muitas vezes não é necessário, porque crianças até 2 anos de idade, a temperatura corporal ali ela pode variar, segundo o Wong, tá? Entre 36,8 e 37,5, tá? Elas podem ser consideradas temperaturas normais, desde que se avaliado as outras condições hemodinâmicas do paciente, tá bom? Além disso, a gente evidencia que pacientes também relacionados a condições, algumas condições ambientais, elas podem influenciar, por exemplo, exposição ao frio, exposição ao calor excessivo, tá? Só voltando um pouquinho lá na idade, idosos, eles têm uma maior dificuldade de manter a eutermia, uma temperatura corporal normal, e aí normalmente eles podem aparecer com temperaturas corporais levemente alteradas devido à perca de tecido adiposo, tecido gorduroso, tá bom? Atividade física, como eu falei anteriormente, a atividade física ela pode sim alterar a frequência cardíaca, a temperatura, porque vai haver uma ativação muscular e essa ativação muscular ela vai levar a um aumento da temperatura corporal dos nossos pacientes, tá bom? Bom, além disso, a gente tem também as alterações emocionais. Do ponto de vista emocional, alterações como estresse, como sensação de ansiedade, dentre outras condições, podem levar a alterações hemodinâmicas do nosso paciente do ponto de vista da temperatura e também da frequência cardíaca, como frequência pulmonar. Dentro da frequência pulmonar, levando o paciente até a uma acidose metabólica, tá? Esse paciente nosso pode apresentar uma alcalose respiratória devido ao aumento da frequência ventilatória pela ansiedade, tá bom? Processos patológicos como doenças infecto-contagiosas, infecções bacterianas, virais, podem também estarem relacionadas a alterações da temperatura, pois o nosso centro da temperatura lá no hipotálamo, ele identifica as substâncias, as toxinas e os seres, pedaços de bactérias, vírus, como invasão desses, e por isso ele estimula, né? Na verdade, o hipotálamo ele estimula, o hipocampo ele estimula o aumento da temperatura corporal por meio de liberação de algumas catecolaminas, bem como algumas outras substâncias que vão aumentar a temperatura corporal com o intuito de tentar destruir esse micro-organismo e com isso cessar o processo infeccioso, tá? Roupas inadequadas e o ritmo cardíaco são outras situações que podem aparecer também pontualmente aí nos nossos pacientes. Além disso, a temperatura corporal ela pode variar dependendo do local do corpo que a gente vai aferi-la, tá? Então, temperatura axilar, por exemplo, ela pode variar entre 34,7 e 37,3.
Isso, níveis de eutermia, tá? Níveis de normalidade. Aí eu abro um parênteses e eu peço para que vocês entendam algumas considerações. Por exemplo, quem aqui já evidenciou verificar a temperatura em um idoso, vai sempre verificar que a temperatura dele corporal nunca vai estar próximo de 36 graus. Ela sempre vai ser lá 35,5, 36 no máximo. E se esse idoso ele tiver uma perca ponderal, tá, de tecido adiposo, vocês vão observar também que na região axilar há um vácuo criado pela perca de massa e não fica um espaço de contato do termômetro. Então, no idoso, por isso que no idoso mais indicado, o ideal é a gente verificar a temperatura retal ou temperatura da artéria frontal ou temporal, ou até mesmo timpânica. A axilar no idoso ela vai ser levemente falsa devido a essas considerações. Bem como na criança, por a criança ter mais tecido adiposo, o contato do termômetro vai ser muito maior na criança e com isso vai levar a uma situação, tá, na criança de aumento de temperatura acima do normal ou uma temperatura fora do padrão. A criança pode estar com temperatura bem maior e não está apresentando isso de forma perfeita, tá? Além disso, eu tenho temperatura oral, que a gente não é usual, tá? Eu teria que ter um termômetro somente para aquela criança, ou somente para aquele adulto, ou somente para aquele idoso, tá? Além disso, a gente também tem a temperatura retal, que é uma das temperaturas mais utilizadas dentro do ambiente de terapia intensiva, bem como também ela é utilizada como forma de avaliação por cirurgiões, certo? E ela varia ali em torno de 36,6 e 38 graus Celsius, é uma variação de eutermia, tá? Dependendo aí das condições do paciente, tenho que verificar hiperfunções, tá? Temperatura timpânica que varia em torno de 35,8 e 38 também graus Celsius. Só um adendo aí, deixei até em vermelho bem destacado, o sinal de Lenander, tá? É um sinal que a gente evidencia muito em pacientes quando a gente compara a temperatura axilar com a temperatura retal. E aí, se essa temperatura ela ultrapassar 1 grau Celsius, a gente pode suspeitar de uma pelviperitonite. O que é isso, Douglas? A pelviperitonite é um processo infeccioso ou inflamatório da pelve ou do peritônio. Por exemplo, um apendicite, que podem levar a um aumento, uma variação da temperatura entre a região retal e a temperatura axilar em maior que 1 grau, tá? Então, vamos verificar a temperatura retal de um paciente, deu 38 graus e a temperatura axilar deu 36,9. Deu maior do que 1 grau, aí a gente vai ter que avaliar esse paciente quanto aos riscos, tá? Os riscos de ele estar apresentando uma pelviperitonite, e aí vai ter que consolidar com outros achados semiológicos, como por exemplo, dor em compressão do ponto de McBurney, tá? Que é ali aquela linha traçada, tá? Da região que a gente traça da região da cicatriz umbilical até a crista ilíaca, aquela região média ali a gente chama de ponto de McBurney. E esse ponto, quando compressão dolorosa, a gente fala que é dor por palpação profunda do ponto de McBurney. Se a gente pressiona ele e retira a mão rapidamente e o paciente sente uma dor muito maior na retirada, a gente chama isso de sinal de Bloomberg positivo. Por que o sinal de Bloomberg positivo? Que é a retirada abrupta da mão depois de uma compressão, tá bom? Isso é indicativo de uma peritonite ou de uma apendicite. Ela não é sozinha indicativo de apendicite, pode ser uma peritonite também sem apendicite. Foi outra víscera que perfurou o colo descendente, mas normalmente ela está vinculada sempre com uma apendicite, tá bom? Então, se vocês acham isso, pode ser um sinal bem interessante, tá bom? Lembrando que a terminologia relativa para algumas alterações da temperatura corporal, tá? Normalmente a gente fala, o paciente ele tá febril, ele tá subfebril. A gente pode considerar essas nomenclaturas, tá? Pode considerar e a gente pode tratar elas, mas tem que ter alguns cuidados, tá? Lembrar que o estado febril ou de subfebril é um paciente que ainda não está com febre, mas ele é um paciente que está encaminhando-se para a febre, é um paciente que está com a temperatura ali entre 37,3 a 37,7. Aqui não cabe medidas farmacológicas ainda. Não é interessante iniciar medidas farmacológicas, mas sim medidas
medidas não farmacológicas como compressas frias, tá? Lembrar que essa compressa não é gelada, é uma água, como dizia minha avó, uma água que quebrou a frieza, né? Uma água que não é tão fria, mas também não está quente. É uma água que você deixou ali na temperatura ambiente para esse paciente, pelo menos uns 30 graus ali, tá? Lembrar que eu também tenho a hipertermia ou febre, que é uma condição clínica que vai ter uma temperatura corporal entre 37,8 e 38,9, e aí sim eu posso iniciar o tratamento farmacológico nesse paciente, também associando a medidas não farmacológicas como as compressas, e eu sempre oriento os meus pacientes no ambiente de urgência, e sempre faço isso. É sempre interessante fazer compressas frias nos locais de grandes artérias, tá? Se a criança permitir. Compressas frias na região frontal, região do pescoço, região torácica e axilar, região abdominal e região inguinal, tá? E são locais muito importantes de troca de calor, porque são locais onde tem uma grande quantidade de vasos arteriais passando, e eles estão mais próximos da superfície, como na região do pescoço, na região da testa, região axilar, região abdominal e ilíaca. As artérias elas podem estar mais superficiais. Na região abdominal é porque as vísceras estão em maior contato e as vísceras são muito vascularizadas. E aí vale a pena vocês colocarem na região abdominal devido a isso. Isso vai ajudar a baixar a temperatura muito dessa criança. E também a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala que crianças entre 0 e 5 anos com temperaturas acima de 37,8 graus são crianças que podem ter uma crise convulsiva por gatilho de hipertermia, gatilho de pressão arterial alta, de temperatura alta. Então eu preciso muito ter ideia disso para se evitar na criança essa condição. Pirexia. Pirex vem de fogo, né? De temperaturas altas. Então a pirexia é uma temperatura acima de 39 até 40 graus Celsius. A hiperpirexia acima de 40, tá? Lembrar que esses preceitos, esses nomes, né? A febre ou hipertermia entre 37,8 e 38,9, 39 a 40 pirexia e hiperpirexia acima de 40. Douglas, por que você colocou ali hipertermia ou febre? Porque eu vou ter que separar as duas um pouco, tá? A hipertermia, ela é uma condição de aumento da temperatura corporal devido a uma hiperfunção do corpo, devido a alguma condição, a um trabalho exaustivo, exposição a temperaturas elevadas, paciente com exaustão por trabalho. São condições que vão levar os nossos pacientes a um aumento de temperatura corporal, mas não necessariamente é febre. É uma hipertermia. O que vai me diferenciar é se isso vem de uma atividade corporal excessiva ou se vem de uma condição clínica desse paciente estar doente por algum processo infeccioso, tá bom? Além disso, as classificações da hipotermia, tá? A hipotermia ela pode ser branda, que varia entre 33,1 a 36 graus Celsius, a moderada que é entre 30,1 e 33, a grave entre 27 a 30 graus e a profunda que é menos de 27. Douglas, mas eu vi falar sobre hipotermia terapêutica num paciente que apresentava, tá em cuidados pós-PCR. Isso é interessante se manter ainda assim. Os protocolos, eles visam uma hipotermia terapêutica, tá? E essa hipotermia terapêutica, ela tem por critério, ela tem por principal função garantir uma diminuição da função cerebral, da função cardíaca, da função corporal, para que eu tenha um menor nível de lesão das células devido à hipoxemia que aconteceu durante a PCR. O nosso paciente ele sofre com hipoxemia, diminuição da oxigenação na corrente sanguínea e também de hipóxia, que é a diminuição da concentração de oxigênio nos tecidos. Isso é uma diferença muito importante e que vocês precisam ter em mente. Existe uma diferença. Hipóxia é a diminuição de oxigênio nos tecidos. Hipoxemia é a diminuição de oxigênio na corrente sanguínea. Então, é decorrência da outra, tá bom? Então, só para ter um parâmetro, para que a gente tenha um parâmetro, entenda que a hipóxia ela vai acontecer e aí eu preciso diminuir a temperatura corporal para que as células trabalhem menos
e, consequentemente, elas consigam também ter, né, na verdade, elas consigam gastar menos energia e ter menos danos, tá bom? Então, a hipotermia, ela vai estar dentro da hipotermia moderada. A gente vai manter o paciente entre 30 e 33 graus a 34 graus Celsius, é o ideal para se manter, e a gente vai manter usando mantas térmicas ou até mesmo soluções geladas, com o intuito de manter o nosso paciente hipotérmico, tá bom? Bom, pessoal, eu finalizo por aqui a nossa primeira parte, né, sobre monitorização hemodinâmica não invasiva, em que a gente fala sobre a temperatura. Já já a gente conversa um pouquinho mais sobre pulso.